Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui nos reunindo neste encontro de hoje. Possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo por todos os espíritos desencarnados e aqueles encarnados no nosso planeta Terra. Pedindo a Deus que envolva a todos neste momento, para que cada um receba uma parcela de conforto, de consolo, que vem dos seus espíritos protetores. Possamos estar sempre com o pensamento ligado com os nossos espíritos protetores, para que eles possam nos orientar, nos instruir e indicar os caminhos que devemos seguir. Possamos compreender, sermos espíritos instruídos dentro da doutrina do bem, dentro da moral do Cristo. Possamos vibrar sempre pelo bem, de maneira otimista, sempre confiantes na nossa fé de que aquilo que nos acontece está designado por Deus e que é o que merecemos no momento. Possamos nos esforçar sempre para compreender as lições, evitando as revoltas, evitando os desajustes sociais, contribuir pela paz, pelo progresso da nossa sociedade em que vivemos. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Hoje nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo 1, Não vim destruir a lei. É o item 8, Aliança da ciência com a religião. Ele diz assim: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, que é a ciência, né? E a outra, as leis do mundo moral, que são as religiões. Mas ambas, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Então, essa disputa que houve nos tempos de evolução do homem entre a ciência e a religião, ela tende, com o passar do tempo, a ser diminuída, porque ambas provêm de Deus, são leis de Deus. Então não pode haver essa disputa de que uma está certa e a outra está errada, de que uma está certa e a outra não existe. Esse conflito foi originário da própria incredulidade do homem, no passar do tempo, dos interesses, né, de poder, de domínio que havia, mas com a evolução espiritual, o entendimento tem que vir à tona. E seria, como ele diz, como provém de Deus, seria o entendimento da mesma forma, né? As duas, tanto a ciência como a religião, tendo as leis de Deus sendo interpretadas. Continuando aqui o texto. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado,
em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. Então, nesse trecho, ele diz que são chegados os tempos dos ensinamentos do Cristo, devem ser complementados. Olha, de quando o Evangelho foi codificado por Kardec em 1863. Até hoje, 2021, já se passaram 158 anos, mais de um século e meio. E agora e ele diz, né, que já desde a codificação da doutrina espírita, essa parte do véu, quer dizer, essa parte que estava ali oculta dos ensinamentos de Deus, das leis de Deus, estavam sendo levantados, esse véu, para que viesse à tona na nossa sociedade o entendimento. Então, já há mais de 158 anos que isso já está vindo até nós. E depois desse tempo todo, né, hoje, já temos uma sociedade mais compreensiva em relação às leis de Deus, que são a ciência e a religião. Estão mais próximas, como ele fala aqui, elas têm que caminhar juntas, se apoiando, uma dando sustentação para a outra, jamais se combatendo, jamais se negando. Continuando, olha, a ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Então elas não, até esse momento da codificação da doutrina, elas estavam se repelindo, a ciência e a religião. Agora porque cada uma enxergava as coisas de acordo com o seu ponto de vista, daquilo que eles conheciam até aquele momento, né? Então o ideal seria que marchassem juntas, como foi dito, e dando o apoio à outra. Continuando aqui, era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava. Então, era necessário algum elo de união entre ambas, para essa distância que havia fosse diminuída. Um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência dessas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Então, com a codificação do Espiritismo, com os fatos comprovados cientificamente pelo Espiritismo, essa distância entre a ciência e a religião foi diminuindo, foram sendo preenchidos ali, foram preenchidas as lacunas que existiam com o entendimento lógico, né, com o entendimento dentro da ciência, provado pela religião, pelo Espiritismo, pela relação do mundo espiritual com o mundo material. Mas nisto, como em tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará,
se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Então, ele está falando uma coisa que ainda é atual e será atual por muitos séculos ainda, essa modificação, porque a contrariedade, aqueles espíritos que não aceitam, são rebeldes ali ao entendimento, eles continuarão existindo, mas eles serão obrigados, né? Como ele diz que a verdade os esmagará, quer dizer, independente da aceitação desses espíritos, a verdade virá à tona. E se eles quiserem resistir, eles serão forçados ali ao entendimento de uma forma de modificação até de planetas, até de locais para reencarnações, como a gente já conhece essa situação, né? Então, muitos que ainda hoje, em 2021, são resistentes à modificação, que normalmente acontece na nossa sociedade atual, né, em muitos espíritos encarnados e desencarnados também, eles serão ali convidados a receber essa instrução em outros locais, deixando que a evolução continue, que o planeta siga adiante, independente das suas vontades, de não quererem, de não aceitarem essa evolução. Continuando aqui, olha, é toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento da eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, dentre muitas leis de Deus, a lei do progresso é uma delas, e todos nós, espíritos, estamos sujeitos a ela, independente do nosso entendimento, da nossa vontade, estamos sujeitos a essa lei de progresso, e não, por mais que nos esforçarmos, não conseguiremos impedi-la, impedir que ela aconteça, que ela siga adiante, né? Então é isso que temos que entender. Esse trecho do Evangelho nos traz essa mensagem dessa aliança da religião com a ciência. É isso que temos que compreender e tentar absorver e praticar no nosso dia a dia, que possamos entender essas verdades. Ficamos por aqui hoje, fiquem em paz, tenhamos uma boa Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, nós gostaríamos de abordar uma emoção que todos nós conhecemos, a raiva. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma comunicação de um espírito protetor dada em Bordeaux, 1863, que aborda a cólera. Assim se expressou, abre aspas, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido,
Que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências, que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros, quando, não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. E isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Fecha aspas. Então, nessa comunicação, a gente percebeu que o Espírito nos esclarece que a cólera tem como causa o nosso orgulho ferido, a nossa soberba de nos crer melhores, superiores aos outros. E a cólera é uma manifestação súbita de demência passageira, que nos assemelha ao bruto. É um frenesi, é um delírio violento, é a falta da razão. E ela traz muitos malefícios, não só físicos, emocionais, psicológicos, mas espirituais. Além de nada remediar, prejudica a saúde e a vida do próprio colérico, torna infelizes os que o cercam, impede que se faça o bem, induz a prática do mal e é contrária à caridade. Então, esse tema nos é muito importante porque em nossa sociedade, nossa forma de viver, nós encontramos muitas manifestações de raiva, principalmente no trânsito, no fanatismo dos jogos, da política, os haters da internet. E a cólera é uma expressão da raiva, mas a raiva é uma emoção que tem muitas expressões, né? A raiva é uma emoção que é inerente a todo ser humano. E a gente deve distinguir ela da violência, que é uma das manifestações mais deploráveis da raiva. A raiva, ela é um sentimento inerente aos homens porque nos encontramos no trânsito evolutivo de pessoas imperfeitas, de seres imperfeitos. E baseando-se no estudo da Joana de Ângeles, nós encontramos várias referências sobre a raiva, né? E um deles é um psicólogo chamado Paul Ekman, que menciona que há a variedade de forças do sentimento raiva, que pode ser desde um aborrecimento, aquele aborrecimento que a gente tem quando a gente está na fila de um banco e tem muita demora de atendimento, ou que existe uma contrariedade e a gente fica aborrecido, ou até uma força diferente, uma força mais expressiva, que é a fúria. E entre o aborrecimento e a fúria existe uma gradação. E também, esse psicólogo Paul Ekman, ele também diz que há vários tipos de raiva. Por exemplo, o mau humor seria uma raiva passiva. A exasperação é um tipo de raiva.
A vingança é um tipo de raiva. E nós encontramos referências na psicologia, né, através dos estudos de uma psicanalista austríaca chamada Melanie Klein, que fala que até em crianças nós encontramos raiva. Por exemplo, quando elas se expressam com beliscões, mordidas, chutes, gritos, quando elas jogam brinquedos no chão, quando elas são teimosas. E a psicologia está estudando até a raiva em bebês, né? Porque nós percebemos que alguns bebês, quando ficam com fome, quando eles vão mamar no peito da mãe ou de uma mulher lactante, eles mordem o bico do peito como manifestação de raiva. E é por isso que existe evangelização na infância, né? Evangelização até na fase intrauterina. E nós também podemos invocar um estudo de um psicanalista chamado Miriam Lopes, que escreveu um livro chamado Os Quatro Gigantes da Alma, que ele fala que as pessoas educadas na nossa sociedade costumam reprimir as emoções diretas da raiva por meio de outras formas. Por exemplo, o impulso reivindicativo, quando a gente reclama de alguma coisa, ou através de uma crítica, quando a gente critica alguém, ou através de uma ironia, uma forma de humorismo, ou através de soberba. E nós podemos, a partir dessas considerações, levar em conta que esse sentimento se exterioriza, a raiva se exterioriza toda vez que o nosso ego se sente ferido. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, nos diz assim, abre aspas, a raiva instala-se com facilidade nas pessoas que perderam a autoestima e se comprazem no cuidado pela imagem que projetam e não pelo valor de si mesmas. Fecha aspas. No livro Conflitos Existenciais, a mentora também nos diz, abre aspas, de alguma forma, a raiva é um mecanismo de defesa do instinto de conservação da vida, que se opõe a qualquer ocorrência que interpreta como agressão. O animal selvagem, quando perseguido ou esfaimado, isso é quando está com fome, ataca conseguindo o seu objetivo. O ser humano, além dessa conduta, agride antes, por medo de ser agredido. Bom, se todos nós estamos sujeitos a essa emoção, a esse sentimento, o que devemos fazer? Bom, a gente não deve se envergonhar, né, por sermos vítimas da raiva, que todos estamos sujeitos, e nós devemos estar em contínua vigilância, evitar escondê-la, né, pela dissimulação, mantendo-a intacta. Também devemos evitar o desdobramento dos seus prejuízos pelo remoer do fato que a gerou. Nós devemos evitar a autocompaixão e, principalmente, devemos evitar o desejo de revide, o desejo de vingança. E quais são as terapias para a raiva? Em primeiro lugar, a gente pode destacar a própria recomendação de Jesus, que é o perdão, o esquecimento das ofensas, que é a diluição da raiva na água lustral do amor. E sobre essa recomendação, os espíritos nos dizem para não ruminarmos, não ficarmos reiterando a imagem da ofensa nas nossas mentes, né? Não ruminarmos sobre o que nos deixou irados, porque isso alimenta as autojustificações, aqueles monólogos mentais, né? Que vai alimentando aquela raiva durante muito tempo. Outra forma de terapia é a racionalização da ofensa. Quer dizer, você pensa, você tenta enxergar uma visão diferente das coisas, da situação, né? Também tem a disciplina da vontade, que é o autocontrole. Temos também como terapia o próprio recolhimento,
adiar decisões, de responder para esclarecer, adiar discussões em nome da autodefesa, praticar o silêncio quando necessário. Outra terapia seria a vigilância. E a vigilância pressupõe que a pessoa se aceita como portadora de virtudes e deficiências. Ela não mascara a raiva. E quando ela é advertida, ela ouve com atenção e avalia a proposta. E por fim, como terapia, existe a prece, tanto para si quanto para outra. Bom, e para encerrarmos, nós gostaríamos de recorrer a uma psicografia do Chico, uma mensagem do Espírito Emmanuel, que consta no livro Canais da Vida. A cólera é responsável por alta percentagem do obituário no mundo, como legítimo fator de enfermidade portadora da morte. Além disso, a raiva também é a raiz de grandes partes dos males e perturbações que dilapidam na base a segurança dos serviços associativos na Terra. Nos lares invigilantes é o gênio obscuro da discórdia. Nas instituições respeitáveis é o fermento da separação. Nas vias públicas é a porta de acesso à crueldade. Nos círculos da fé exprime-se por brecha, pela qual se infiltram as forças destrutivas da sombra. Nos fracos estabelece o abatimento imediato. Nos expoentes da inveja e do despeito engendra o desequilíbrio, já que efetua a ligação da alma com as entidades representativas de regiões inferiores e conturbadas. Nos corações desprevenidos, lança as teias da violência. Nos irritadiços, espalha sugestões da delinquência. Em toda parte, quando encontra guarida em algum coração impermeável ao bem, transforma-se em suporte de terríveis processos obsessivos que somente a compaixão divina, associada à bondade humana, conseguem reduzir ou sanar. Recebemos a experiência, por mais difícil, com a luz da confiança no Senhor, que nos oferecendo a luta depuradora nos possibilita a própria regeneração. A passagem na terra é aprendizado. Revoltar-se o homem à frente da vida é recusar a oportunidade de elevar-se ante a luz da própria sublimação. Que possamos refletir sobre esses ensinamentos e praticar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus. Uma boa noite a